amores da Bia, vou gravar um videozinho rapidinho aqui para vocês terem noção de como é difícil cuidar de gêmeos e em seguida mais um bebê. Hoje o meu bebê tem 3 aninhos, as gêmeas têm 5, mas vocês podem perceber que estão bem próximo ali, né, da idade, e não é nada fácil. Cuidar de casa, lavar vasilha, lavar roupa, cuidar de marido, cuidar de filhos, cuidar de tudo, porque a mulher trabalha fora, trabalha dentro de casa e cuida de criança e vê atividade de escola. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, desse trabalho, desses momentos, para ver se vocês conseguem identificar um pouquinho do que é a minha rotina na de vocês, ok? Só um pouquinho que a mamãe tá gravando aqui para as outras mamães. Calma aí. Você quer água? Sim, água. Espera aí que eu vou abrir a geladeira para você. Não tem água, pega água no filtro. Isso aqui? Alice e Lara vai querer também. Pra Alice. Pra Lara. Ai, eu... Lá. Não quero. Não quer, filha? Ok. Pois é, amores da Bia. O que acontece? Engravidei de gêmeos em 2015. A minha vida era super estável, nada fora do lugar, tudo muito bem organizado, rotina certinha. E logo que as gêmeas nasceram, foi uma loucura. Pensa em uma loucura. De cara, tive que me mudar, porque o aluguel do imóvel ficou extremamente caríssimo. Caríssimo, fora da realidade. Tentei negociar com o proprietário na época, mas ele não aceitava. Na verdade, ele mesmo não falava comigo. Era um dos assessores dele, né? Ele tinha uma pessoa para cuidar disso, né? Um escritório de advocacia, desculpa. E eles não aceitavam reduzir nem manter o valor. E aí, elas nasceram praticamente em 2016, né, gente? Elas são natalinas. E isso aí foi em janeiro de 2016. E aí, eu, de resguardo, tive que me virar nos 30. Comecei a procurar outro lugar para morar. E não foi nada fácil de achar. Quando eu consegui achar, não era um apartamento de sala, quarto, cozinha, banheiro e área. Eu só consegui achar um conjugado, né, no valor que eu pagava. Não sei o que estava acontecendo na época com os valores dos imóveis aqui no Rio. Eu só sei que estava bem difícil. Aí, o que acontece? Eu negociei esse apartamento e fiz a mudança. Mas foi tudo muito difícil. Elas eram muito bebezinhas, né, recém-nascidas. Logo em seguida, meu marido perdeu o emprego e aí só ficou eu trabalhando para ajudar a manter, né, tudo, casa, as 3 crianças, porque na época eu tinha a mais velha e as gêmeas. E continuei tomando remédio, porque eu não sei se vocês lembram, lá no outro vídeo eu digo a vocês que eu não engravidava. Meu médico, doutor, acho que eu não posso falar o nome, né? Pois é. Então, eu tinha um ginecologista que me acompanhava e como é que se diz? Ele me deu um laudo e disse pra mim, você desenvolveu menopausa precoce. Isso eu tinha 20 anos. E essa menopausa precoce, 15 anos depois, nasceram as gêmeas. E ia fazer um ano, dia 5 de dezembro de 2016, estou eu grávida novamente do Kawai. E assim, para vocês terem noção, minha vida tumultuou, né? E aí, como meu marido perdeu o emprego,
que eu fiz? Fui pro plano B. O que é o plano B? Na época, eu resolvi ser o quê? Vendedora de drinks na rua. Montei, né, um triciclo, montei um ponto e todo dia eu ia. Mas eu lembro que meu esposo, ele não acreditou muito que ia dar certo. Porém, eu sou uma pessoa muito decidida. E eu coloquei na minha cabeça que ia dar certo. Eu estava grávida do Kawai. E eu ia com toda fé, com toda a confiança que ia dar certo, que ia dar certo. Comprei 2 maquininhas. Primeiro comprei uma, depois comprei a outra, quando o negócio foi evoluindo. E aí eu já precisava mais da ajuda dele. E aí ele viu que o negócio foi crescendo. E aí minha filha já entrou. Aí o namorado da minha filha, que hoje é meu genro, já entrou também. E aí todo mundo já estava ali trabalhando, sabe? A família já estava ali, todo mundo se dedicando. E o negócio foi crescendo. E decolou. Decolou ao ponto de eu conseguir manter tudo, graças a Deus. E o que acontece? Aí eu fui fazendo as coisas, né, junto com ele, mas aí eu tive que parar. Por quê? Porque a minha gestação era de alto risco, como foi a das gêmeas. E eu tinha muitas restrições, né, por causa da pressão arterial. Minha pressão arterial subia muito. Então eu tinha muitas restrições. Praticamente eu tinha que estar todo dia na maternidade para acompanhar. Por fim, eu fui internada bem antes dos 9 meses. Para vocês terem noção, o Kawai, ele é de 6 meses. E as gêmeas é de 37 semanas e 1 dia, porque era para elas terem nascido com 37 semanas, que estava agendada a cesariana. Porém, uma das técnicas da enfermagem me aplicou uma medicação errada. E aí, para mim não morrer na mesa de cirurgia, a ginecologista cirurgiã cancelou minha cirurgia. Teve maior preocupação, né? Fizeram reunião, teve uma grande discussão. Porque eu me recordo que eu já me encontrava internada, fugindo um pouquinho do assunto do Kawai. E eu lembro que quando ela veio aplicar esse medicamento em mim, que era a insulina, porque eu tinha desenvolvido diabetes, né, gestacional, eu avisei a ela: olha, eu estou de dieta desde 7 horas da noite de ontem, então eu não posso tomar. Porque quando for 7 horas da manhã, eu vou descer para o 2º andar para fazer a cesariana. Mas eu tava me sentindo muito cansada, minha barriga era muito grande, muito mesmo. Depois eu vou postar uma foto de eu grávida das gêmeas para vocês terem noção de como que ficou a minha barriga. Eu com 4 meses, as pessoas me perguntaram se eu já tinha 9. Então assim, e aí eu cochilei. No que eu cochilei, ela tinha saído, né, do quarto. Assustei com essa técnica de enfermagem, aplicando o medicamento no meu braço, comigo dormindo. Tomei maior susto. Falei: meu Deus, eu não acredito, você aplicou o remédio em mim. E agora? E aí eu chamei, né, a atenção de uma outra enfermeira. Pedi para chamar o médico plantonista, porque a minha médica ela não se encontrava. Na verdade, na época, era Dr. Rodrigo Rocco, era meu médico. E aí, ele não se encontrava, né? Então, eu pedi para chamar o médico plantonista. Aí, eu falei com o médico plantonista. E aí, começou o dilema. Começou as discussões entre eles. E aí, isso foi para a sala de reunião. Por que ela fez isso, uma vez que a minha cesariana estava agendada. E quando deu por volta de 10 horas da manhã, eu já comecei a passar muito mal. E aí eu não podia mesmo fazer essa cesariana, porque a insulina ela ia dar o pico exatamente por volta de meio-dia, a insulina que ela aplicou. E eu não tinha me alimentado desde a noite anterior.
Então a médica cirurgiã alegou que quando eu estivesse com a barriga aberta na mesa, ia ser um momento crucial que eu poderia vir a óbito. Por esse motivo, ela estava cancelando a minha cesariana. E aquilo me revoltou, né? Porque eu tinha preparado minha mente, né? Eu estava preparada psicologicamente, porque todo dia eu sentia muita dor. Eu amo as minhas filhas, eu amei minha gestação, meninas. Amei. Sofri muito durante a gestação, mas foi momentos únicos que eu não vou esquecer. Apesar das dores que eu sentia, eu também sentia o carinho das crianças dentro de mim, entende? Eu passava a mão assim, ó, lá perto da minha virilha, tinha a marca do pezinho delas, certinho. Eu mostrava para minha filha, olha o pezinho da Alice, olha o pezinho da Lara. E eu sabia quem era quem. Tanto que na hora da cesariana, a doutora me perguntou assim, a doutora Kiara, ela, Rô, eu vou... Você quer que quem nasça primeiro? Porque eu vou tirar a Alice primeiro. Porque a Alice, ela tava do lado direito, né? Que por volta dos 3 meses de gestação, elas viraram. E aí eu falei assim, não, eu quero que a Lara nasça primeiro, porque ela é a maior. Olha a cabeça de mãe gestante. E, e aí ela falou assim, ai, mas ela tá do lado esquerdo. Eu vou tentar. Não te garanto, mas vou tentar. Eu, tá bom. E eu super ansiosa ali, interagindo com os médicos, conversando na hora do parto. Uma coisa assim muito gostosa. E ela conseguiu tirar a Lara primeiro. Apesar de eu estar amando aquele momento, eu me sentia muito feia, muito gorda, narigão. Eu fiquei muito inchada. E aí ela e o meu marido perguntou, querem tirar a foto? E eu falei, eu acho que não, só das crianças mesmo. Tô me sentindo tão feia, coisa, né? Psicológico, bem psicológico isso. E aí eu não tirei foto das crianças, né? Assim que nasceram, na sala de cirurgia ainda. Mas comigo, elas assim do ladinho, não tirei. Só tenho foto assim do Kauai, porque do Kauai eu dei princípio de eclâmpsia e desci pro segundo piso, às pressas. E aí dei entrada, tudo muito rápido, mas eu usava uma pulseirinha vermelha que dizia os tipos de medicamento que eu era alérgica. E o técnico de enfermagem, ele me aplicou uma Dexa. E quando eu entrei, assim que eu entrei, que eu tenho muito medo de tomar medicamento porque eu sou alérgica. Eu já entrei na sala avisando, olha, eu tenho alergia a medicamento tal, 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 tal. Por favor. E eu achando que ele estava ouvindo eu falar. Ele foi lá e me aplicou uma Dexa. Menina, depois que a médica abre minha barriga, eu comecei a sentir a reação do medicamento errado. E aquilo foi me dando um desespero, uma coisa ruim, sabe? E aí eu olho pro pai das crianças e falo, amor, me deram medicamento errado. Falei baixinho. Amor, me deram medicamento errado. Ele, por quê? Eu falei, porque eu tô sentindo isso, isso, isso e isso. Verifica o que é que aplicaram em mim. Aí, quando eu estou falando com ele, eu acreditando que só ele estava ouvindo, que ele estava sentadinho do meu lado, a médica que estava fazendo a cirurgia, ela ouviu e ela vira pro técnico e fala, o que que você aplicou nela? Aí ele fala, apliquei isso, 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 isso e uma Dexa. Aí ela, você é burro, você não sabe ler o quadro, ela é alérgica à Dexa. Menina, quando ela confirmou que eu tinha tomado o medicamento errado, aquilo me deu um desespero, eu fiquei nervosa, minha pressão subiu, minha pressão foi subindo, foi subindo. Então, assim, eu lembro que no que eu fui ficando desesperada e a pressão subindo, os aparelhos iam junto. E aí eu lembro dela falando assim, pelo amor de Deus, anestesista, aplica, eu não lembro direito o nome do medicamento que ela usou. Eu sei que ela falou, aplica tal coisa nela, por favor. Apaguei. Acordei 3 horas e meia depois. E eu olho para um lado, olho para o outro, cadê minha barriga? Cadê meu filho? Aquilo me deixou, sabe? Aí eu respirei fundo. No que eu respirei fundo, vem uma enfermeira e faz assim. E faz assim. Esse bebê é o seu. E eu olho.
toda estranha. Eu olho assim e falo, não. Ela, mãezinha, seu bebê. Sabe? É horrível. É como se você tivesse acordado de um coma. Porque você não sabe o que aconteceu. E eu olhei pro bebê, tadinho do meu filho. Eu olhei. Não, não é meu, não. Ela, mãezinha, é o seu bebê. Aí logo entrou meu marido e, amor, nosso filho nasceu. Aí eu, não, mas não é esse, não. Eu, hein, não tô nem vendo o rosto dele direito. Aí eu olhei de novo. Ele, calma, amor, é porque tiveram que te apagar. Você ficou bem mal. Aí eu fui olhando assim pra ele. Aí ela colocou no meu colo assim, né, em cima de mim. E aí eu fui passando a mãozinha nele. E é como se ele e eu, a gente tivesse se ligado naquele momento. E aí ela falou assim pra mim, olha mãe, você tem que dar o leitinho a ele no copo. Eu já trouxe um. Porque como ele é prematuro, ele não abriu o olhinho, vai demorar de abrir. E ele também não sabe mamar. Aí eu falei, não, ele vai mamar. Meus filhos todos mamaram. E eu fiz questão de dar o peito. Mas ele tinha muita dificuldade de pegar. Eu não sei se é porque ele não tinha aberto o olhinho ainda. E custou dele abrir o olhinho, eu recebi alta. Viemos pra casa e nada do Kawai abrir o olhinho. Olha, o Kawai fez 1 mês e 20 dias e o olhinho fechado. E eu morria de curiosidade de ver a cor do olho do garoto. Não só eu, como o pai, a irmã, todo mundo. Todo mundo me perguntava, e aí, ele já abriu esses olhinhos? E ele lá de olhinho fechado e a gente morrendo de curiosidade. Várias fotos a gente tentando fazer ele abrir o olhinho e nada. Mas pelo menos o peito eu ensinei ele a pegar. Estimulei e ele pegou. Eu acho muito importante a gente amamentar nossos filhos. Mas é uma experiência, assim, maravilhosa. E depois que ele nasceu, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, porque aí já era 3 bebês, um adolescente, todo mundo em um conjugado. E aí depois as coisas melhorou um pouquinho, e depois piorou de novo, parecia uma roleta russa. E aí quando piorou de novo eu tive que me mudar para um lugar menor ainda, gente, vocês não têm noção. Um lugar menor ainda, um quarto menor do que o conjugado que eu morava. E depois disso tudo, eu tenho que a continuidade da rotina. Eu acredito que tem muitas mães que é pega de surpresa, como eu fui, e ganham gêmeos e não estão preparadas para a vida financeira e psicologicamente e entra em um desespero muito grande. Então eu quero compartilhar esses momentos com vocês. Agora, por exemplo, eu estou aqui na pia, essa loucura que vocês estão vendo, né? Lavando as coisas, tentando organizar um pouco, né? Porque uma casa pequena, gente, como vocês podem ver aí no vídeo, uma casa pequena para 3 crianças é muito complicado. Isso é álcool. Sim, é muito complicado. E o que acontece? Você quase não tem espaço para nada. Às vezes você procura um espaço para guardar uma panela. Você não tem. Aí você vai arrumar as roupas. Aí você não tem como manter todas organizadinhas como você estava acostumada a manter, por falta de espaço. Isso também acaba atrapalhando o seu desenvolvimento no dia a dia e o seu tempo, porque você aí perde tempo procurando uma forma de manter tudo limpo e organizado para você ter mais tempo com os seus filhos, né? Que é o meu caso. Porque assim, eu procuro sempre, ainda mais agora que a gente está na pandemia, eu procuro sempre tirar aquele momentinho, por mais cansada e estressada que eu esteja, tirar aquele momentinho de dar atenção a eles, de cuidar deles, de sentar com eles, né? De sentar com eles, brincar,
ouvir o que eles têm a me dizer. Porque não basta você estar ali sentada com o celular na mão, vendo outras coisas, resolvendo outros trabalhos e só simplesmente perto. Não, você tem que interagir com o seu filho. Você tem que falar para ele o quanto ele é importante na sua vida, o quanto você ama. A minha filha mais velha, falo para ela todo dia: mamãe te ama, você é muito importante. Você é a razão da vida da mamãe, você e seus irmãos. Mamãe luta todos os dias por vocês. Então eu sempre procuro deixar bem claro o quanto eles são importantes para mim. Isso é muito importante. E eu quero compartilhar com vocês todos esses momentos, né, gostosos. Vou ver se eu faço um passeio, como eu sempre faço com eles, levando eles para pescar, né, à noite. Eu quero filmar para vocês verem como que é, tá, gente? Tchau, meus amores. Um beijo, amores da Bia.